Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais um vídeo de formação da campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje, eu é que vou caminhar com você. Nós vamos olhar a realidade da fome no nosso país. Mas primeiro, é preciso compreender o que é a fome. A fome é um instinto natural colocado pelo Criador nas criaturas. A fome é um instinto de sobrevivência, é uma sensação de carência que surge no nosso organismo para que nós então busquemos o alimento necessário para a nossa preservação. Essa fome é muito positiva. É um instinto que nos sustenta. Porém, essa fome, quando ela não é controlada e cuidada socialmente, ela se torna um escândalo. Quando seres humanos são privados pela sociedade da alimentação necessária para a sua sobrevivência. Então, aquilo que era um instinto natural dado pelo Criador se torna um escândalo social que não agrada o Criador, que tudo criou na sua harmonia para que todos os seres humanos tivessem o alimento necessário para a sua subsistência. Por isso, o alimento é um direito humano fundamental, que antes de qualquer legislação obriga toda a sociedade humana a alimentar os seus membros. Os números da fome no nosso Brasil são alarmantes. Segundo o segundo inquérito Vigissan, de Vigilância da Segurança Alimentar, realizado pela Rede Pensan, apenas pouco mais de 40% dos domicílios brasileiros vivem em situação de segurança alimentar, ou seja, têm o alimento necessário para comer em todos os momentos necessários e de boa qualidade. Muitos, mais de 58% dos domicílios brasileiros não têm acesso à alimentação necessária na quantidade e na qualidade, ou seja, vivem em insegurança alimentar. Mas o grande escândalo é que mais de 15,5% da população brasileira, mais de 33 milhões de brasileiros, vivem em insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. E essa situação não é nova, nós sabemos, mas ela tem se agravado ultimamente numa velocidade tremenda. No primeiro trimestre de 2020, eram apenas 9% os brasileiros que passavam fome. Nós somamos mais de 14 milhões de famintos no Brasil em pouco mais de um ano. São números alarmantes, são números que não podem nos deixar indiferentes. Quais são as causas da fome? As causas da fome são diversas. Primeiramente, a estrutura fundiária, ou seja, a distribuição injusta da terra, que é a raiz de todas as desigualdades. No nosso país, nem todas as pessoas têm o mesmo acesso à terra para plantar, para colher o seu alimento e o seu sustento. Depois, uma política agrícola perversa, que coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico-financeiro, priorizando o agronegócio exportador em detrimento da agricultura familiar.
os investimentos na agricultura familiar são mínimos, enquanto o grande agronegócio que produz commodities para exportação ganha um valor enorme do investimento nacional. O desemprego, o subemprego e a precarização da CLT são outra causa da fome no Brasil. Nós não precisamos apenas de alimentos, nós precisamos de dignidade. E a dignidade nos vem pelo trabalho que consegue sustentar ou dar o sustento à família. Depois nós temos uma política de desvalorização do salário mínimo. O nosso salário mínimo gera uma insegurança estrutural nas famílias e essa insegurança estrutural ecoa diretamente na insegurança alimentar. O salário mínimo, com o seu baixo valor, como nós o temos, não garante a alimentação do trabalhador e da sua família. Depois também a ganância do dinheiro, do poder, da imagem, a perda do sentido comunitário. Nós já não nos preocupamos com os outros, nós vivemos atentos, muitas vezes, somente aos nossos interesses. E não podemos esquecer da corrupção em suas diversas formas, que também tiram da mesa do povo brasileiro o alimento necessário para a sua subsistência. Outra grave causa da fome no Brasil é o desmonte sistemático do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que chegou ao seu ápice com a extinção do Conselho Nacional de Alimentação e Segurança Alimentar. Além disso, os estoques reguladores que haviam na Companhia Nacional de Abastecimento já não existem. O CISAM, a CONAB, o Conselho foram desmontados, de modo que isso agrava a fome no nosso país. A fome tem também inúmeras consequências. A maior delas é a desagregação familiar. Quantas pessoas são obrigadas a separar-se de suas famílias num processo migratório forçado para garantir o sustento da sua casa? Mas não só. Uma alimentação de péssima qualidade traz graves causas para a saúde, como doenças crônicas, como diabetes, a hipertensão, o câncer e tantos outros. Mas também consequências para a educação. Uma criança desnutrida ou mal alimentada, ela tem comprometidas as suas habilidades de conhecimento. Outras tantas consequências a fome traz, como a geração da violência no campo e na cidade, a insegurança, a perda do sentido da vida e tantas outras coisas que nós bem conhecemos nas nossas realidades. Contudo, muita coisa já se faz no nosso Brasil para superar a miséria e a fome. Quem de nós não conhece o ardoroso trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos, que tantas cestas básicas distribuem em muitas de nossas comunidades? Também o trabalho da Pastoral da Criança com a nutrição infantil, um trabalho primoroso desenvolvido na Igreja do nosso Brasil. E tantos outros que existem dentro das nossas comunidades, as pastorais sociais, a distribuição e recolha de alimentos para as famílias carentes, as campanhas do quilo. Mas também nós podemos lembrar de iniciativas da Igreja que visam uma economia mais adequada para a distribuição dos bens da criação.
Lembremos, por exemplo, a iniciativa dos focolares, a economia de comunhão, criada por Chiara Lubich quando veio ao Brasil e visitou as nossas periferias. Lembremos a economia solidária, que busca promover no ambiente econômico a noção da fraternidade e da solidariedade, colocando em rede iniciativas individuais, iniciativas particulares, mas que querem viver a solidariedade e a fraternidade. E lembremos também, por fim, da economia de Francisco e Clara. Essa iniciativa do Papa Francisco de reunir jovens economistas do mundo inteiro para pensar a economia do futuro, para realmar a economia, como diz o Papa Francisco. Muito se tem feito dentro e fora da igreja. Quantas iniciativas nós conhecemos para superar a miséria e a fome? Mas não podemos nos contentar, achando que tudo já está sendo feito. Não, é preciso melhorar, é preciso agir em rede e é preciso que nós nos engajemos todos nestas iniciativas de superação da miséria e da fome.